Uma ótima tarde a todos. Hoje é 28 de julho, terça-feira, dia do agricultor brasileiro. Aqui o Canal do Boi faz um programa especial, faz 3 pelo menos programas especiais para o agricultor todo dia, nas edições do Agricultura BR, que sempre leva informação, tecnologia, os destaques e dados de mercado para que o produtor consiga realizar a sua melhor operação em termos de negócio. Tem informação sobre tecnologia, o que colocar no campo, como trabalhar, as técnicas e tudo aquilo que traz resultados e eficiência no campo. Sempre com a isenção que o Canal do Boi tem e só o Canal do Boi consegue ter, porque o nosso compromisso é com o produtor rural, é com o pecuarista, é com o agricultor brasileiro. Então, parabéns a todos, porque aqui a gente faz todo dia programas especiais para você e hoje não vai ser diferente. Lembre que você está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV. Você acompanha o nosso sinal, está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, você nos acompanha também pela Neo TV no Paraguai e em todo o Brasil. E a partir deste momento, sinal aberto com o programa Agricultura BR na TV Imaculada Conceição, no estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje trazendo para você informações que são referentes ao algodão e à colheita no estado do Mato Grosso. Nós tivemos o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgando dados importantes em relação ao que vem acontecendo no campo e é o que você confere comigo agora. Vamos saber então como é que vem a situação de colheita do algodão, desempenho e desenvolvimento. Aqui nós temos o avanço, de acordo com o IMEA, nos últimos períodos, você tem aqui um avanço de 12,10 pontos percentuais. Mas olha só como é que vem acontecendo. Até o dia 10 de julho, a colheita estava em 5,2%. O clima está mais seco, isso favorece a colheita. 14,5% no dia 17 de julho, 26,6% são os números que foram de colheita até a última sexta-feira. Mesmo com o avanço da colheita da safra 19/20, restando poucos lotes da safra 18/19, o IMEA fechou em R$ 87,39 arroba na média do estado, um aumento de 1,62%. Essa informação é muito boa. Sabe por quê? Porque você tem um momento de colheita quando você coloca mais produto no mercado, é óbvio. E neste momento o algodão vem com alta. Essa alta é de 1,82% no estado do Mato Grosso. Informação importante, estratégica para os cotonicultores de todo o Brasil, principalmente no Mato Grosso. Toda segunda-feira, tradicionalmente, a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, traz os números dos embarques do Brasil. E os números apresentados ontem já mostram que o acumulado do mês de julho, restando 5 dias úteis, portanto, restando uma semana, tem já uma alta de 17,3% frente a todo o mês de julho do ano passado. É isso mesmo. Os embarques para a soja são realmente muito relevantes. É o que nós vamos mostrar agora e mostrar também a previsão que a Agricultura BR fez, considerando a média diária e também o line-up de portos para embarcar com soja nessa semana. Esta semana, de segunda a sexta, é a última semana do mês de julho, onde vai se computar aí embarques para todo tipo de produtos. Esse mês tem 23 dias úteis e em 18 teve um embarque parcial de 8.730.000 toneladas. Na previsão da equipe do Agricultura BR, os embarques devem chegar a 11.150.000 toneladas, podendo até chegar mais, dependendo da chegada de navios nos portos. Julho de 2019, não é que o número era ruim, o número era muito bom no ano passado, 7.440.000 toneladas, mas de fato já é 17,3% mais volumoso os embarques aqui de soja do Brasil, quando consideramos aí a soja em grãos. Você viu ali que eu falei um número, né? 17,3% de elevação no volume de soja embarcado.
E aí você se pergunta, e a receita? Né? A receita das tradings que operam no Brasil também é de quase 17%, 16,92% maior, já considerando 18 dias úteis frente a todo o mês de julho do ano passado. Veja conosco os números, nós trazemos aqui na tela, lembro que ainda falta uma semana, esses números vão mudar, 16,92% é a alta, já computados 3 bilhões e 40 milhões de dólares computados de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, quase 17% maior do que todo o mês de julho do ano passado. A previsão calculada é de 3 bilhões 840 milhões de dólares. Vamos ver se acertamos mais uma vez. É muito provável que acerte. Julho de 2019 tinha um bom número, 2 bilhões 600 milhões de dólares, mas realmente julho de 2020 vem com um volume extremamente expressivo e você acompanha todos os dados aqui, é claro, no Agricultura BR, no canal do Boi. Olha, houve melhora nas lavouras de soja nos Estados Unidos. Foi o que nos foi apresentado no relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no final da tarde desta segunda-feira. A melhora é de 3 pontos percentuais e agora 72% das lavouras de soja norte-americanas estão em boas condições. O número que eu falei, ele é extremamente relevante porque ele mexe com preços de mercado. É uma informação de campo, uma informação técnica que vai impactar diretamente nos valores de negociação da oleaginosa. E não poderia ser diferente porque se melhora a condição de lavoura, a situação de se ter confirmação das previsões para a produção de soja nos Estados Unidos e até uma elevação, quem sabe, em relação aos norte-americanos, fica mais evidente. E aí o mercado reage porque a soja que estava se esperando vai estar disponível ou mesmo até num volume maior. E com isso, soja em Chicago despenca, né? Nós temos uma operação nesta terça-feira com quedas expressivas. Nós temos aqui, vou falar agosto, vou chegar até novembro, que novembro é o contrato de maior liquidez. Olha só, contrato de agosto, posição de agosto, tem 8 dólares 93 centes mais 4 por bushel. Nesse momento, vai perdendo 1,2%. Posição de setembro, 8 dólares 84 centes mais 2, perde 1,3%. Já a posição de novembro é onde tem o maior liquidez, o maior número de contratos negociados, recua para 8 dólares 83 centes mais 6 por bushel. Essa posição chegou a estar negociada a 9 dólares ontem. Olha como perde. Vem com uma queda aqui que é de quase 2%, 1,8% de queda na posição de novembro. E já janeiro de 2021 tem a posição negociada a 8 dólares 89 centes mais 6 por bushel, também perde bastante, vai perdendo ali cerca de 1,6%, 1,7%. Então quedas mais expressivas com a soja em Chicago, com a melhora do fator climático e aí uma situação de melhoria geral nas lavouras. O que eu falei para a soja vale para milho também. Também tem uma melhora de 3 pontos percentuais, daqui a pouco eu entro em detalhes, mas de qualquer forma, despenca a soja, despenca milho e puxa trigo para baixo também lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo de milho e trigo, porque agora eu falo de dólar. Dólar comercial, vamos ver como é que vem as negociações no país. Hoje recuperando um pouco, depois de mais um dia de queda, dólar comercial negociado com alta de 0,33% a R$ 5,17 mais 5, assim vem o dólar negociado aqui no país. E este é um dos assuntos de Sara Kirchhoff, que participa do programa conosco agora e nos traz as informações do mercado financeiro. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma terça-feira aí com o mercado financeiro no compasso de espera. Isso porque a gente tem a reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que começa hoje e termina amanhã. É pouco ou nada provável um novo corte na taxa de juros norte-americana, que já foi cortada, né? Está super baixa, está entre 0 e 0,25% ao ano. Então é pouco provável que aconteça um novo corte na taxa de juros norte-americana, mas ainda assim o mercado fica esperando alguma sinalização do que pode acontecer na maior economia do mundo. Ontem o dólar teve uma queda expressiva frente ao real de quase 1% e hoje então ele tem uma alta. Nesse momento a valorização da moeda norte-americana é de 0,33% e o dólar comercial opera na casa de R$ 5,17. Por outro lado, o Ibovespa, que ontem subiu, passou dos 104 mil pontos, atingiu o maior patamar de fechamento desde o dia 4 de março. Hoje tem um movimento de queda de 0,52% nesse momento e está operando na casa de 103.937 pontos, ainda assim muito próximo, né, desse patamar dos 104 mil pontos, que é um patamar mais confortável aí para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então tem essa questão do Federal Reserve, tem a questão das tensões comerciais ainda entre China e Estados Unidos, trazendo um certo tom de cautela para o mercado financeiro, aumento de número de casos de coronavírus em alguns locais, os Estados Unidos continua no radar do mercado, o que acaba inclusive limitando algumas altas que poderiam ser mais expressivas. Fora isso, também em destaque hoje a notícia de que os senadores republicanos nos Estados Unidos propuseram ontem um pacote de $1 trilhão para o combate ao coronavírus, que foi acertado já com a Casa Branca e encaminhado para conversas com os democratas. Lembrando que anteriormente um outro pacote de combate aos efeitos da pandemia ele já estava valendo e ele expira esse mês agora. Então, o novo pacote deve ser também aprovado, se tudo der certo, evidentemente, lá nos Estados Unidos, para injetar ainda mais dinheiro na maior economia do mundo, o que deve também trazer uma calmaria maior para o mercado financeiro. A expectativa nos Estados Unidos, como eu falei, é de manutenção na taxa de juros, e aqui no Brasil a gente tem hoje a taxa de juros por aqui no seu menor patamar histórico, e agora no mês de agosto tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. Como a gente comentou ontem, né, até falando sobre o próprio relatório Focus do Banco Central, os economistas, pelo menos a maior parte deles, ainda acredita que deva haver mais um corte na taxa básica de juros aqui no Brasil e isso acaba depreciando a nossa moeda na comparação com o dólar. Mas hoje, em especial, outras moedas de países pares, né, ao real brasileiro, como por exemplo o peso mexicano, o rand sul-africano, também tem queda frente ao dólar, mas quedas mais expressivas, inclusive, do que a gente está vendo aqui no Brasil. Em destaque também, Ibovespa, como eu falei, ele está em queda hoje, só que é um dia, uma semana marcada por balanços, né, por parte das empresas. E teve um balanço que ficou em destaque positivo, mas ainda assim não conseguiu conter a queda do Ibovespa, que foi hoje o balanço do Carrefour. As ações do Carrefour dispararam mais de 7% durante a manhã de hoje, depois de quase saltar aí 75% no lucro ajustado da companhia no segundo trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então é uma semana que o Ibovespa vai sentir muito essa movimentação em função dos balanços das empresas que estão listadas na Bolsa. Isso deve se refletir, evidentemente, no índice, mas alguns ganhos são limitados, né? Porque o principal peso do Ibovespa, vamos dizer, são as ações da Petrobras, as ações da Vale e também as ações dos bancos, né, que acabam tendo um peso maior no índice. Lá fora, os índices da China registraram o maior ganho diário em uma semana, por expectativa de recuperação na segunda maior economia do mundo. Ganhos ainda assim, de acordo com a agência inglesa Reuters, limitados em função da pandemia de coronavírus e também em função desse compasso de espera pela reunião do Federal Reserve e das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Então, uma semana para realmente ficar atento a todos esses fatores e ver o que vem aí pela frente. E daqui a pouco eu volto com mais informações para falar de psicultura. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Então, até daqui a pouco. Por aqui eu sigo falando a respeito de informações que são afetadas aí pelo dólar. O dólar melhora um pouquinho hoje, sobe um pouco. E aí nós temos manutenção dos valores de soja nos portos. É o mesmo valor que nós tínhamos de negociação nesta última segunda-feira. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 114,00 a saca de 60 quilos. Com entrega no mês de agosto, é o que o Agricultura BR traz para você com a apuração da Grãos Corretora.
E agora vamos falar um pouco de Agetex e de certo modo, uma visão de futuro. E eu quero saber do professor Marcos Fava Neves qual que é o entendimento dele em relação ao agronegócio e principalmente o que pode acontecer com mais informação, tecnologia e com os veículos de comunicação também trabalhando mais dentro deste cenário. Uma das coisas mais interessantes do agro desses últimos anos, que vai entrar nos nossos livros de história e todos nós vivenciamos, é a quantidade de conhecimento que ficou à disposição dos produtores. Boa parte desse conhecimento gratuito. Agora, com esse evento aí da pandemia, que quantidade de lives, de eventos e de tecnologias, de vídeos que subiram nas coleções aí do YouTube, que podem ser acessados por qualquer um de graça. Fora isso, as agtechs que explodiram nos últimos anos e estão conseguindo conectar o produtor, estão conseguindo levar um conhecimento acessível ao produtor, melhorar a sua eficiência. Eu diria que nós estamos vivendo talvez 5 anos históricos na questão da difusão do conhecimento, na questão da digitalização e na questão da tecnologia. Tem que ver certinho quando é que começa e quando é que já vai entrar em rotina, mas talvez aí o período 2017 a 2022 vão ser os 5 anos aonde nós fomos desse patamar para esse patamar aqui. Incrível, incrível. E no ano passado, durante a AgriShow, foi lançada uma iniciativa muito interessante que tem atingido diversas áreas rurais no país. Os números impressionam. São 5 milhões e 100 mil hectares que já estão cobertos, atingindo as áreas de produção e os produtores rurais. Trata-se do Conectar Agro. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Matheus Barros, que já está aqui conosco, ao vivo, aqui pela internet, e ele vai explicar um pouco como é que funciona essa tarefa, como é que funciona esse trabalho. Matheus, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Como é que funciona o Conectar Agro? Basicamente, o Conectar Agro, ele nasceu como uma aliança entre 8 empresas com o objetivo de promover a conectividade rural. Isso aconteceu aproximadamente 1 ano atrás, no AgriShow do ano passado. E agora, recentemente, nós nos tornamos uma associação, especialmente com o objetivo de novos interessados, né, em promover essa conectividade. E, basicamente, Fabiano, essa associação ela faz a promoção, demonstra os benefícios dessa conectividade e os agricultores, seja eles próprios ou através de cooperativas, eles fazem um investimento nessa conectividade que permite eles terem acesso a todos os benefícios que a mesma acaba trazendo para eles. A palavra de ordem, Matheus, hoje, quando nós falamos de desenvolvimento de qualquer tipo de negócio, tem sido conectividade. E no campo isso ganhou uma força ainda maior, principalmente por conta das informações, os dados que podem levar, os dados bem utilizados, eles podem levar a melhor resultado, aí a rentabilidade, níveis de produtividade. Como é que os produtores conseguem, ao ter essas informações, ao ter essas conexões, como é que eles conseguem converter isso para esses resultados? Não, é um excelente ponto, e você está coberto de razão, Fabiano. A conectividade ela abre muitas perspectivas para os agricultores. Eu mesmo trabalho nesse segmento há 4 anos e é incrível a transformação que aconteceu nos últimos 18 meses, a 24 meses, até porque com o advento de toda essa transformação digital, vários sensores, dispositivos conectados a máquinas, drones, estações meteorológicas, todos eles podem ser fontes confiáveis de informação para os agricultores. Então, tudo isso, quando é utilizado a partir dos princípios de Big Data, de internet das coisas, do próprio que a gente chama de Machine Learning, eles geram informações que ajudam muito o produtor na tomada de decisão.
e quando o agricultor utiliza esses dados de uma maneira eficiente, isso daí converte em maior produtividade ou maior efetividade da produção. Seja através de maior número de sacas por hectare, seja através de redução de custos. Vários exemplos da utilização da tecnologia digital no campo, que é viabilizada pela Conectividade, mostram uma melhor performance na utilização de defensivos agrícolas, uma melhor utilização, o momento correto de aplicação. O agricultor consegue identificar falhas na operação, corrigir elas a tempo, e tudo isso acaba resultando em maior produtividade, que é o que importa, né? Porque hoje a gente sabe que a importância da agricultura brasileira, a efetividade da agricultura brasileira, ela já chegou nesse patamar pela adoção de tecnologia que a agricultura ela já vem realizando nos últimos anos. E o digital é uma evolução disso. Na verdade, o digital ele acaba sendo uma grande conexão entre todas as outras revoluções digitais, e os dados passam a ser a nova feira da produtividade, que tem um impacto, inclusive, Fabiano, muito interessante do ponto de vista de sustentabilidade, né? Porque a gente vai conseguir produzir mais, não necessariamente usando mais recursos, mas de uma maneira mais eficiente. Muito bem, Matheus. Matheus, eu estou olhando aqui alguns números, né, que eles impressionam bastante. A questão aqui das 575 mil pessoas que têm sido atingidas, 218 cidades, são vários estados, 8 estados que estão sendo atingidos e mais de 24 mil quilômetros de estradas e rodovias. Isso virou também uma associação. Antes da entrevista, estava me falando que se associou para essa circunstância. Explica esse processo, por favor, Matheus. Você tocou num ponto que é fundamental. Acho que a associação ela nasceu com esse objetivo de fazer a promoção da conectividade, mas está todo mundo muito entusiasmado, Fabiano, com essa questão da inclusão digital, né? Quando a gente atingiu esses 5 milhões de hectares nesses primeiros 12 meses, e indiretamente você viabilizou 575 mil pessoas em 218 cidades, que antes não tinham conectividade. E aqui nós não estamos falando só de agricultura. Essas pessoas vão ter acesso ao WhatsApp, elas vão ter acesso à telefonia celular, a vários serviços, elas realmente vão estar incluídas digitalmente. E isso tem um impacto bastante interessante, né? E o que é muito, muito bacana em tudo isso, a criação da associação, ela visa acelerar significativamente esse processo de promoção e demonstração dos benefícios, Fabiano. Por quê? Em se tornando uma associação, facilita significativamente a entrada de novos interessados. E só por curiosidade, hoje a gente tem uma lista de mais de 30 empresas de diversos segmentos do agro e fora do agro que têm interesse em participar dessa associação, porque como iniciativa privada, você também consegue trabalhar de uma maneira mais coordenada e, além disso, também ter uma entrada mais estruturada e ter uma conversa mais organizada com o governo, que também tem sido um grande parceiro, tem demonstrado muito interesse em suportar o tema da conectividade no campo. Tá certo, Matheus. E olha, quem está nos ouvindo em casa, assistindo o canal do Boi, o Agricultura BR, a essa altura está se perguntando como que pode ter mais informações, como que, inclusive, participar de uma associação como essa. São 8 estados que estão sendo atingidos, são os estados que têm forte tradição em produção agrícola. Como é que está essa situação? Quem quer participar faz como? Basta acessar o site do Conectar Agro, conectaragro.com.br. Lá você tem as instruções de como conhecer mais sobre o programa. Se você é uma empresa, uma startup, uma grande empresa, você tem lá todas as informações para participar dessa jornada. Tá? Eu posso assegurar para vocês que realmente é muito simples. A associação está de braços abertos para novos parceiros que tenham esse objetivo em comum de promover a conectividade e, consequentemente, acelerar o desenvolvimento do nosso país e focar nessa questão da inclusão digital.
Tá certo, Matheus. Foi um prazer conversar contigo aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um bom dia a todos vocês. Um ótimo dia a você, Matheus. Ele falou aqui sobre o Conectar Agro. Você pode ter mais informações acessando o portal ou o portal do Canal do Boi, sba1.com. Daqui a pouco já vai estar ali publicado para você ter acesso ao link. E diversos fatores têm contribuído para o preço do milho do estado do Mato Grosso, que tem valores históricos. Este é o tema de agora aqui no Agricultura BR. Vou trazer números que foram apurados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e que mostram que elevações são essas e como que tem sido esses números e que estão impactando aí a produção agropecuária do estado do Mato Grosso, mesmo estando em plena colheita. Veja comigo. Números importantes em relação à comercialização do milho no Mato Grosso no último mês. De acordo com o IMEA, a safra 19/20 teve uma comercialização a R$ 31,50 a saca de 60 quilos, uma alta de 27,22%. Esses são os números para a comercialização da safra atual, portanto, no mês de junho. Já a safra nova, você vê o valor de R$ 30,06 por saca, uma elevação de 29,79% se comparado ao mesmo período da safra 18/19. Apesar da desaceleração econômica mundial, o preço do cereal mato-grossense é sustentado nos próximos meses pelas expectativas de aumento da demanda pelo grão, principalmente para a produção de biocombustível no estado e também para a engorda de animais. Essas são as expectativas em relação ao estado de Mato Grosso, que deve ter aí uma elevação na demanda por milho. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os valores de negociação para o milho nos portos do Brasil, apuração da Grandes Corretora. Você tem comigo aqui a R$ 50,00 a saca, R$ 50,00 a saca de 60 quilos nos dois portos, Santos e Paranaguá, com entrega no mês de agosto, de acordo com a Grandes Corretora, portanto, valores em elevação. Falo agora a respeito de milho, mas milho lá nos Estados Unidos. No final da tarde desta última segunda-feira, depois do mercado já fechado, tivemos a divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E ele trouxe uma movimentação, tanto para a soja quanto para milho, de melhora de 3 pontos percentuais em relação à qualidade das lavouras. A qualidade das lavouras melhorou, e melhorou 3 pontos percentuais. Para a soja, você já viu que está trazendo uma queda aí em torno de 1,5% até perto de 2%, dependendo da posição. Para o milho, vamos dar uma olhada como é que ficou a situação no gráfico, porque nós temos aqui milho com 72% das lavouras em boas qualidades, tendo entendimento também que melhorou também, houve um avanço no desenvolvimento delas. Na formação de espiga está em 82%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A média dos últimos 5 anos é de 75%. Já para a formação de grãos, em 22%, enquanto que a média de 5 anos é de 17%. Então, esses dados mostram um bom desenvolvimento, desempenho das lavouras de milho norte-americano e isso, claro, pode trazer impactos no mercado. Com soja, você viu que trouxe. Vamos saber se milho também traz. Milho Chicago, na tela, nós temos aqui números que realmente trazem uma queda acima de 1% no momento. Vem com 1,3% de queda os valores negociados com milho na Bolsa de Chicago. Setembro, $3,20 mais 4 por bushel. Dezembro, $3,30. Março, $3,41 o bushel. E maio, $3,48 o bushel.
Falamos agora aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, de uma iniciativa muito interessante que visa trazer melhor resultado através da sustentabilidade. Tem acontecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. No Brasil, envolve instituições como a Exalc, como a Embrapa e a Bayer. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Eduardo Bastos, pela internet, já está aqui comigo, ele que é diretor de sustentabilidade da Bayer e fala sobre esse trabalho. Eduardo, um prazer conversar contigo. Como é que essas ações, elas têm trazido resultados, como é que elas vão trazer resultados para o produtor rural? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Fabiano. Muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente é uma iniciativa super inovadora e que começa, como era de se esperar, pela importância que o Brasil tem no cenário do agro mundial aqui no nosso país. Então, é uma iniciativa que foca muito em ligar o produtor com o mercado de carbono. Esse mercado ele existe já há alguns anos, mas praticamente não tem uma ligação direta com o agronegócio em geral. Ele muito forte para energia de transportes e tem movimentado aí mais de 200 bilhões de dólares. O que a gente quer com esse projeto é poder ajudar o produtor a ter tecnologias que capturam mais carbono, que mantêm esse carbono no solo e, portanto, ajude a ligar com esse mercado e, portanto, poder receber mais recursos com isso. Eduardo, e há muito tempo, né, como você disse, né, há muito tempo a gente fala desse mercado de crédito de carbono, como que isso pode trazer resultados para o agronegócio. No Brasil, teve algumas experiências bem-sucedidas, se eu não estou enganado, em granjas de suinocultura. Há algum tempo, alguns suinicultores conseguiram trazer esses resultados. Para conseguir chegar a esse nível, ter esse tipo de impacto, isso poderia alcançar todos os tipos de produtores rurais? Como é que tem sido essa visão para essa sustentabilidade? Sim, a gente tem alguns exemplos de sucesso, né, no passado, como você comentou mesmo, né, aqueles tubulões, né, que capturavam ali o metano emitido por grandes suínos e aí convertia então esse metano em energia e isso, metano é um dos gases aí causadores do chamado efeito estufa. Então, o que a gente quer fazer agora é a gente ampliar de produtores envolvidos. Nós fizemos um concurso como no final do ano passado de ajudar o agro do mundo a reduzir em 30% as suas emissões de carbono equivalente. Então, o carbono equivalente entra aí, no caso, metano, entra o gás carbônico, entra óxido nitroso, que está mais ligado à parte de emissões ligadas a fertilizantes. E o que a gente foi listar as principais culturas no mundo que têm impacto direto em emissão, as três principais milho, arroz e soja, e nessas três culturas a gente vai começar um trabalho. No futuro, claro, a gente quer incluir todos os outros, né, setores do agro em geral, inclui obviamente pecuária, mas nesse momento a gente está muito focado em colocar um piloto no chão, mais ligado a milho e soja aqui nas Américas, como você comentou, né, um projeto que vai estar muito ligado a Brasil, Estados Unidos vai ser também outro país de pilotos, serão esses dois países que vão começar essa jornada no mundo e a gente vai começar particularmente nessas duas culturas, milho e soja, e claro que se o produtor tiver outras culturas subsequentes, elas vão entrar porque o olhar nosso vai ser muito forte para o solo, da quantidade de carbono que a gente consegue em solo. Então, um produtor que faz ILPF, por exemplo, se ele entrar com uma soja, depois entra com milho safrinha e colocar uma braquiária para engordar um gado no inverno, com certeza aquela braquiária vai ter um impacto muito positivo, né, para colocar carbono no solo e a gente vai contar com isso também. O produtor que está nos ouvindo, principalmente o agricultor, hoje é dia do agricultor, inclusive, que é produtor de soja, que é produtor de milho, e são as culturas que entram agora nessa primeira etapa, ouviu você falar, daqui a pouco eu vou conversar com outro representante que está participando aí dessa iniciativa, no caso da Embrapa, mas olha só,
Quem está ouvindo e é produtor de soja e de milho, como é que ele faz para participar desse projeto, desse planejamento? Como é que ele faz para entrar dentro de um processo como esse? Bom, nesse primeiro ano, na safra 2021, nós já selecionamos cerca de 500 produtores espalhados aí em 14 estados brasileiros e vão somar alguma coisa em torno de 60 mil hectares. Esses produtores foram selecionados em cima do interesse, obviamente, deles em participar. Produtores que já estão acostumados a trabalhar com fronteira do conhecimento, né? Tudo que a gente está fazendo aqui é muito novo, apesar de algumas experiências no passado, mas nós estamos trazendo muita inovação na parte de medição, na parte digital. Então, todos esses produtores terão a Climate Field View, né, a ferramenta adaptada para essa situação, então isso é importante, né, todos eles vão estar ligados a isso. São áreas mínimas de 50 hectares, então o produtor pode até ter 100 hectares, pode ter 10 mil hectares, mas nós vamos ter uma área piloto aí de 50 hectares para poder fazer as medições, para poder fazer um acompanhamento e é muito importante lembrar que é um produtor também que tem interesse em compartilhar esses dados. O que a gente quer é, junto com a Embrapa, junto com outros parceiros que nós estamos trazendo para a ferramenta, criar um banco de dados que possa ser utilizado para melhoria do próprio entendimento de captura de carbono. Então, como é que a gente correlaciona boas práticas agrícolas e captura de carbono? Então, desde um plantio direto, uma integração, todas essas tecnologias a gente sabe que tem impacto na captura de carbono, daí o próprio nascimento, né, do plano ABC, mas o que a gente quer é começar então a correlacionar através de ferramentas digitais, de inteligência de dados e tudo mais, a correlacionar diretamente solos, manejo e boas práticas. Tá certo, Eduardo Bastos. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Fabiano. Bom, eu conversei com o Eduardo Bastos sobre esse tema da sustentabilidade. Vou continuar no assunto agora, porque eu vou conversar com agora o representante de outra instituição que também faz parte do mesmo projeto. O Eduardo citava agora que a Bayer, a Exalc e a Embrapa. Então, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa. Bom, eu sigo então falando com o pesquisador da Embrapa. Agora eu converso com o Luiz Barioni sobre o mesmo projeto, esse projeto que envolve Exalc, que envolve Embrapa, envolve a Bayer. Luiz, olha, um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que a Embrapa, como é que a ciência, a pesquisa está colaborando para trazer esses resultados de sustentabilidade, principalmente aí envolvendo, num primeiro passo, os agricultores, produtores de soja e milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Bom, realmente, assim, nós da pesquisa estamos muito entusiasmados, né, com esse trabalho. Fio que é o de conectar o agricultor com o mercado de carbono. E para isso, a tecnologia, ela funciona no sentido de aumentar a acurácia das mensurações e das estimativas, né, a partir dos modelos matemáticos, dessa dinâmica de carbono no solo, para que haja confiança por parte dos investidores, vamos dizer assim, dos compradores, sobre esse acúmulo, né, está havendo realmente na agricultura. E, por outro lado, nós precisamos trabalhar para que essas mensurações e esses modelos eles estejam acessíveis. O preço da estimativa seja barato o suficiente para que mais desse recurso, que é do investidor no mercado de carbono, chegue ao produtor. Então, nós estamos trabalhando na parte científica, em superar esse gargalo, que é o custo ainda de mensuração e certificação do carbono. Os dados, Luiz, então, científicos, eles vão chegar mais rápido ao público, ao produtor rural, a quem precisa ter acesso para trabalhar com esses efeitos de sustentabilidade? Com certeza. A ideia é de que nós trabalhemos para chegar a uma calculadora de
carbono suficiente para nortear esse mercado. Para isso, junto à Bayer, nós vamos trabalhar gerando maior banco de dados de dinâmica de carbono do solo no mundo tropical. E também com técnicas de excelência na fronteira do conhecimento, tanto na mensuração do carbono, quanto na modelagem desse. Nós estamos usando, né, estamos produzindo a maior base de dados de dinâmica de carbono do solo no mundo tropical, com modelos na fronteira do conhecimento e técnicas de inteligência computacional na fronteira do conhecimento, para gerar uma calculadora que seja, ao mesmo tempo, permita a estimativa barata e confiável dos estoques de carbono dentro das propriedades rurais. Tá certo, Luiz. Eu quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. E você pode saber mais também acessando o portal do canal do Boi, sba1.com. Você vai encontrar daqui a pouco as entrevistas, essa conversa que a gente levou agora com o Luiz Barioni da Embrapa, também com o Eduardo Bastos da Bayer, falando sobre sustentabilidade. Você acessa o portal sba1.com, você tem mais informações por lá também. E a China habilitou 3 plantas frigoríficas brasileiras para a compra, aquisição de pescado. E sobre este assunto eu vou conversar agora com a Sara Kirchhoff, que fala ao vivo dos nossos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, lá em São Paulo. Sara, com essas 3 novas plantas, quantas estão habilitadas a exportar para a China? Olá mais uma vez, Fabiano. Pois é, uma notícia importante, né, para esse setor brasileiro que precisa se desenvolver, né, ainda mais no que diz respeito ao mercado internacional, né, a abertura de novos mercados especialmente. Hoje, no total, falando de empresas, 110 empresas brasileiras estão autorizadas em vender produtos para a China. Como você falou em relação à aquicultura, né, são 3 novas unidades agora autorizadas a exportar para o país asiático, de acordo com uma confirmação do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. Ele confirmou ao jornal Valor Econômico a habilitação dessas 3 plantas para exportar pescados para a China. E também, além disso, além dele ter feito essa confirmação, o secretário de Agricultura e Pesca do MAPA, Jorge Seife Júnior, ele também falou nas suas redes sociais que essa é uma demanda que há muito tempo não evoluía e que agora ela se tornou uma realidade, e isso traz possibilidades de mais comércio, emprego e renda para esse setor no Brasil. Só que apesar dessas habilitações, as exportações de pescados, elas ainda não deslancharam aqui no país. O Brasil ele exporta hoje cerca de 6 mil toneladas de peixe, produtos e subprodutos anualmente, com um total de 12 milhões de dólares em negócios, e as vendas externas lá em 2019 aumentaram 26% na comparação com 2018. Só que existe ainda uma possibilidade de que esse mercado se expanda ainda mais, e essa é de fato uma grande expectativa. Agora, falando de abertura de mercados, né, de um outro destino, o país também vai vender produtos termoprocessados de aves para o Egito. Então, outro mercado é extremamente importante, falando de outro produto, né, mas ainda de proteínas. E eu conversei sobre esse assunto com o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, e também sobre a questão da China e dos frigoríficos brasileiros. E a gente vai acompanhar agora essa entrevista. Ricardo Santin, então, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, está conosco pela internet, ele que fala da capital gaúcha de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Ricardo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi, é um prazer falar com você. Prazer imenso falar contigo, Sara, e todos os nossos telespectadores do canal do Boi. O Brasil vai começar a exportar produtos termoprocessados para o Egito. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado.
Essa é uma boa notícia que acontece vinda do Egito. Nós temos mais de 40 plantas habilitadas para o Egito. Ele comprava normalmente frango inteiro e agora abre uma oportunidade para que as empresas brasileiras possam vender termoprocessados. E aí vai nuggets, salsicha, linguiça, produtos, hambúrgueres, produtos que inclusive têm maior valor agregado. Tem outro destino, né, que está preocupando um pouco, vamos dizer assim, nesse momento, que é a China, né, Ricardo? A gente sabe que o país asiático é um grande comprador das carnes brasileiras de um modo geral, e a China andou suspendendo a habilitação de comprar o produto, tanto suíno, quanto frango, quanto carne bovina, de alguns frigoríficos aqui no Brasil. Foram 6. Um foi liberado agora essa semana, um frigorífico de carne bovina de Mato Grosso, mas alguns ainda de carne de frango e carne suína continuam com essa suspensão valendo, né? Como é que o mercado está vendo isso aqui no Brasil, considerando que eles estão usando, né, como argumento justamente a questão de evitar uma segunda onda da pandemia de coronavírus lá no país asiático? Como que vocês estão lidando com isso e qual que é o impacto disso para o nosso mercado nesse atual momento? Bem, o primeiro ponto para que o nosso espectador possa entender é que essa não é uma ação contra o Brasil. Foram feitas 26 suspensões no mundo inteiro para 9 países. Ótimo. Então, suspendeu-se planta da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca, Argentina, então, do Chile, então foram da Argentina. Então foram no mundo inteiro, não é algo contra o Brasil, porque o Brasil não tem problema. Eu repito, não há doença dentro das plantas frigoríficas. A gente também aborda bastante isso, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não existe uma comprovação científica de que as carnes ou mesmo as embalagens possam levar a doença daqui para lá, né? E claro que isso levanta uma questão no mercado que poderia ser uma jogada aí por parte da China para baixar os preços. Vocês estão conseguindo sentir isso também? Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque eu respeito as pessoas que pensam, que podem pensar isso como uma jogada comercial, mas quando nós olhamos o número e o volume de plantas habilitadas, a gente vê que esse número que tem de suspensão é muito mais algo como medida de precaução do que qualquer coisa. Porque se a gente tem mais de 400 plantas habilitadas no mundo inteiro e 20 tem suspensões que são temporárias, veja que o frigorífico já voltou, não há um movimento disso, há muito mais aquilo que eu entendo como um excesso de cautela. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar com você. Sara, um prazer falar com você, que Deus proteja você, família e todos os integrantes aí do canal, que a gente, tenho certeza, vai passar logo essa pandemia, ela está durando muito mais do que esperávamos, mas é importante, no nosso setor a gente tivemos 2 pilares, proteger a saúde das pessoas e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Então é isso que esperamos continuar fazendo para que não falte comida à mesa dos brasileiros e dos países que importam do Brasil. Tá, o Ricardo Santin, ele que é diretor executivo da BPA. Já que falamos aí da BPA, vou aproveitar e falar de frango e as exportações do Mato Grosso do Sul no primeiro semestre, que totalizaram ali um faturamento, uma receita de 125 milhões e 300 mil dólares para a indústria frigorífica do estado, uma alta de 23%. É o que nós vamos mostrar agora nesse gráfico. Acompanhe comigo aqui como é que foram os embarques nos 6 primeiros meses do ano. Faturou 125 milhões e 300 mil dólares, como eu havia dito, alta de 23%. Já o volume atingiu 77 mil toneladas de carne de frango, alta de 35,3%. Eu lembro que eu estou falando de carne de frango in natura. Aqui há uma combinação de fatores, uma demanda maior por carnes lá na Ásia e também um câmbio que evidentemente é muito favorável aos embarques. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. Vamos ver agora como é que vem o mercado físico em Guaxupé, Minas Gerais, tradicional praça. Você acompanha comigo como é que vem os valores de referência. Olha só, nós temos os valores no dia 29 de junho a R$ 510 a saca de 60 quilos. Já no dia 2 de julho, R$ 530. No dia 7 desse mês, caiu a 510, alcançou o valor mais baixo no dia 16. Volta a subir no dia 23, chegando a R$ 530 a saca, R$ 545 a saca era o valor nesse último dia 27, valor médio em Guaxupé, Minas Gerais, tradicional praça de negociação de café do Brasil.
E sigo falando de café arábica e agora falo de como que vem uma arábica negociado na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui as posições hoje em queda. Posição de setembro, $1,09 mais 15 a libra peso. Dezembro, $1,12 mais 10. Março, $1,14 mais 5. E maio, $1,15 mais 5 por libra peso. São os negócios com café arábica na plataforma Ice Futures da Bolsa de Nova York. Café robusto é o destaque de agora. Vamos ver como é que vem as negociações na Bolsa de Londres, em dólar e tonelada, também com queda chegando próximo a 1% e algumas posições acima de 1%. Mesmo assim, mantém o piso de $1.300. Setembro, $1.335 a tonelada. Novembro, $1.350. Janeiro, $1.361 por tonelada. E março, a $1.375. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Olhando os impactos do isolamento social que ocorreu em praticamente todo o país, foi um consumo maior de cervejas artesanais. E a produção de cerveja artesanal tem se tornado nos últimos anos algo muito lucrativo e que tem trazido resultados para quem produz. E este é o assunto de agora na reportagem de Mauro Andrade. O segmento de cervejas artesanais está em franco crescimento no Brasil e aqui em Londrina, as 3 principais marcas de cervejas artesanais criaram uma parceria para juntos superarem a crise criada pelo isolamento social. Teve a ideia, diante aí da pandemia que nós estamos vivenciando, né, uma coisa que ninguém imaginava acontecer, e diante aí dessas restrições, né, enquanto produção, venda de cervejas artesanais aqui em Londrina e região, eu tive a ideia de procurar duas outras cervejarias. Nós temos aí uma amizade, além de uma possível concorrência que existe entre as marcas, mas o que vale muito mais é a cooperação. E aí eu procurei o Juliano da Morcelli, procurei o André da Geada Negra e passei a ideia de que a gente pudesse fazer algo juntos, algo que nós pudéssemos minimizar aí custos para fazermos as vendas e também levar aos clientes, levar aos amantes da cerveja artesanal, levar aí num único local, eles poderem vir no modelo de drive-thru ou no modelo takeaway, levar e pegar e levar, ele poder encontrar num único local as 3 marcas juntos e aí chegar à possibilidade de até 20 estilos de cervejas num único local. Dessa forma, que eu conversei com eles, todo mundo aí aceitou e a gente já começou com a Quinta do Growler. E diante disso, da Quinta do Growler, que é todas as quintas, nós também começamos a vender juntos, né? Nós criamos aí um site, que é um cardápio eletrônico, um cardápio digital, e nesse cardápio o cliente pode escolher o estilo que ele deseja, das 3 marcas, e fazer um único pedido, e a gente faz essa entrega juntos. A iniciativa das 3 marcas de cervejarias é continuar atendendo o cliente e encontrar novos caminhos para garantir a sobrevivência do negócio. Sim, hoje nossa capacidade de fabril nesta planta ela está em torno de 5 mil litros mês. Nós temos uma parte terceirizada ainda, mas isso com a pandemia caiu em torno de 80% a 85%, uma queda grande. O Growler veio para tentar suprir essa necessidade que a gente tinha de bancar toda a estrutura. Então, porque os eventos estão parados, os bares estão a passos pequenos. Hoje a gente atende bares, eventos e também o cliente final. A gente faz a entrega de delivery com a máquina direto no cliente final. A cervejaria Geada Negra também aderiu à parceria e atende a clientela mais exigente com 7 tipos de cervejas. Hoje nós trabalhamos com 7 estilos. Nós trabalhamos com uma Pilsen, uma Premium Lager,
uma IPA, que é uma cerveja mais amarga, a Vitibir, que é uma cerveja de trigo, Amber Ale, que é da família das vermelhas, das Red Ales, e dois estilos de escuras, que são a Brown Ale e a Stout. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Informações finais desta edição, acompanhe comigo como é que vem soja em Chicago. Melhorou a condição das lavouras norte-americanas, soja vem cedendo, essa queda continua, não deve se alterar esse quadro, cenário é de recuo mesmo. Posição de agosto a $8,86 o bushel, setembro 8,85, novembro $8,92 por bushel, janeiro $8,89 mais 6. Vamos ver o dólar então, dólar comercial, o dólar hoje subia, nós temos a moeda norte-americana agora com alta ainda, mas uma alta menor, vindo com alta elevação de 0,19% a R$ 5,16 mais 8, são os números que eu trago agora, finais desta edição do Agricultura BR, que encerra por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!